Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Ortodontia é uma especialidade odontológica que corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares posicionados de forma inadequada. Dentes tortos ou dentes que não se encaixam corretamente são difíceis de serem mantidos limpos, podendo ser perdidos precocemente devido a desgastes e a doença periodontal. Os alinhadores ortodônticos promovem essa correção, se tornando um grande aliado dos especialistas, pois são confeccionados de forma tecnológica e se encaixam perfeitamente na boca. Nós vamos entender melhor sobre ortodontia e os alinhadores ortodônticos no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida. E hoje, aqui em nossos estúdios, nós estamos recebendo o mestre em ortodontia e diretor clínico da Odontodoctor, Douglas Lopes. Vamos conversar sobre ortodontia e também sobre o Dr. Aligner, a primeira marca gaúcha de alinhadores ortodônticos. Dr. Douglas, seja muito bem-vindo ao Saúde e Qualidade de Vida. O Dr. Douglas já participou em outras oportunidades aqui conosco. Ele que também é nosso colega aqui da TV Santa Maria, apresentador do programa Fala Doctor. Então seja bem-vindo, agora como convidado, como participante aqui do nosso Saúde e Qualidade de Vida. Tudo bem? Tudo bem. Gilceu, é um grande prazer estar participando do teu programa Saúde e Qualidade de Vida. E quero te parabenizar por estar levando para esse público que está nos assistindo e que sejam bem-vindos a esse programa sempre, pois nós somos contribuidores de algo fundamental que é a saúde. E falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre ortodontia, foi a minha primeira especialidade, inclusive mestrado também, E falar sobre movimentação ortodôntica, até mesmo como tu falou ali, movimenta dente, E o osso vai junto em determinadas situações, mas nem tanto. Quando a gente coloca a estrutura óssea, a gente usa para ortopedia dos maxilares ou ortopedia facial, que junto com a ortodontia corrige discrepâncias que são dentes tortos e osso fora do lugar. Quer dizer, a saúde bucal, falaste agora há pouco, a saúde bucal também é saúde e qualidade de vida, Na verdade, não deixa a saúde de ser, começa pela boca, Saúde começa pela boca. É bem como diz aí, o ditado. Dr. Douglas, só para nós iniciarmos, quais as principais vantagens aí dos alinhadores invisíveis, como por exemplo o Dr. Aligner, é isso, É isso aí. Bom, falando sobre alinhadores, as grandes vantagens que se tem hoje, e já são todas elas que estão em todo o mundo, primeiro, liberdade. Liberdade de poder tirar o aparelho, que é um alinhador, é como se fosse uma moldeira com um material diferente, um material plástico resistente e feito para corrigir os dentes, e que o paciente tem a liberdade de remover ele no momento das refeições e no momento da higiene bucal, o que vai contribuir com o dia a dia dele normal.
Isso é uma das vantagens que se tem. Só para o nosso telespectador aí, para o nosso internauta entender bem, começar entendendo bem aí a explicação. O alinhador, ele é um aparelho também ou não? Exato, importante isso aí. Até mesmo porque muitos que estão nos assistindo, eles ainda não sabem o que é um alinhador ortodôntico. Então vamos na evolução da ortodontia. Vocês lembram que a ortodontia, o primeiro tipo de ferramenta para que se pudesse fazer um movimento do dente, o bracket, né? Que são aquelas pecinhas metálicas coladas aos dentes. E pela situação de estética, esse bracket metálico foi feito também brackets de safira e também de porcelana. E eram colados mesmo? Fixos. Colados. Fixos. Né, na parte da frente do dente, a gente chama, né, a parte vestibular deles, e quando sorri, tem aquele sorriso metálico. Mas a estética sempre foi uma situação em que sempre foi procurado. E um dos que marca muito nessa situação de estética é Hollywood. Né, os atores passam por várias filmagens, então é importante como é que vai passar um ator com um tratamento ortodôntico com um bracket, né? Já viu isso? Aquilo aparecendo bem, né? Aparecendo totalmente, né? Só em situações quando aquele jovem, normalmente era um jovem, né, que aparecia com bracket, mas caso contrário não. Então, na evolução disso, se procurou muito uma ferramenta, um material que se pudesse ser o mais estético possível. Antes dos alinhadores, veio então os aparelhos linguais, que eram os brackets por dentro, atrás dos dentes. Mas e aí, desculpe interromper, mas já vou para não deixar passar. E aí, digamos, o efeito seria o mesmo? Era o mesmo? O efeito de todos eles, a eficiência, o resultado. A eficiência, o resultado, todos eles com a mesma eficácia em todo o tratamento ortodôntico. A biomecânica, ela vem em todos de uma maneira ou de outra para corrigir cada dente da boca. Só que nesse período, então, neste formato aí, neste modelo, digamos assim, ficava então mais escondido um pouco. Mais escondido, exatamente, né? Sendo que o aparelho lingual, ele tinha uma rapidez maior devido à parte de biomecânica e resultados, né? Dentro da física, que fazia com que o tratamento fosse mais rápido, terminasse antes que o tratamento tradicional ou convencional, como se chama. Mas os alinhadores vieram junto com os aparelhos linguais. E o que coube aos alinhadores foi a melhora da tecnologia desse material plástico, poliuretano, para que ele pudesse fazer com que a mesma eficácia dos demais aparelhos constituísse hoje aquele aparelho que trata todo e qualquer tipo de maloclusão. Então pense da seguinte forma: quando se coloca um bracket individual em cada dente, o que une esses brackets para que possa fazer a movimentação ortodôntica? Aquele fio. Esse fio metálico e de situações com materiais diferentes, cobre, níquel, titânio, né, entre outros, eles vão fazer o que? A movimentação desses dentes, fazendo com que numa sequência corretiva vai chegar até uma oclusão ideal, né, onde todos os dentes estão intercuspidados e que quando sorri não aparece um espaço entre um dente e o outro quando se faz uma mordida. Quando a gente vê determinadas situações em que o ortodontista olha casos que vêm nas redes sociais, outros, quando tem espaços e que não estão bem corrigidos, isso ainda demanda de uma finalização melhor, para que no futuro não aconteça a recidiva, não há estabilidade. Esse tipo de situação também é levado para os alinhadores ortodônticos. Então, falaste em vantagem? A vantagem tem uma rapidez os alinhadores ortodônticos? Tem.
em casos, por exemplo, que apenas tem pequenas rotações, os apinhamentos são mais brandos, recidiva de casos de ortodontia tradicional que voltam um pouco, os alinhadores tratam em pouco tempo. Dr. Alain, o que ele mais tratou em rapidez, em termos desse tipo de recidiva, deu 1 mês e 2 dias, mais ou menos por aí. Mas existem outros casos que demandam de mais tempo, complexidade, como aquelas maloclusões classe 2, que quando o queixo da pessoa é mais para trás, a maxila é mais para frente, classe 3, queixo para frente, maxila mais para trás, envolvendo até a parte esquelética, aonde aí, né, quando não tem essa discrepância esquelética muito maior, aí então a cirurgia ortognática entra. Tem como corrigir? Exatamente. Tem recurso, tem solução. Tem solução. Né? Entra a cirurgia ortognática, entra a ortodontia. No início, né, numa fase infanto-juvenil, onde o osso ainda é cabível de tratamentos ortopédicos, naquele momento, né, menina ali 9 anos, menino 12 anos, né, dentro de um estudo hoje, até mesmo porque existem várias variantes, tem crianças aí que elas estão crescendo, né, estão amadurecendo mais cedo, depende também muito da situação, do comportamento dessa criança, se ela vai aceitar ou não. Doutor Douglas, e é uma cirurgia, é um procedimento complexo ou é mais tranquilo assim? Olha só, se dentro de um tratamento ortopédico, naquela fase, na fase da dentição mista, que tem dente de leite e dente permanente, se nessa fase for tratado com ortopedia, o futuro pode não precisar de uma cirurgia ortognática. Mas não aconteceu, chegou nessa fase, a cirurgia ortognática ela vai auxiliar. Mas quer dizer que a prevenção, quanto antes, melhor. Sim, com certeza. No período certo, isso. Na fase certa, exatamente. Melhor. Que isso demanda de um outro programa de saúde e qualidade de vida para a gente pegar e tratar só dessa parte. Somente disso. É só me chamar que a gente vai falar só sobre isso, que é um lado, né, da odontologia que não é bem falado, assim, que não é bem divulgado. Né? Mas nesse momento... E que salva muitas situações para não entrar na cirurgia. Mas só para a gente dar mais... Eu sei que é assunto para um outro programa, mas só para a gente dar uma pincelada aí. Mas nessa fase aí, ele não... depois não teria um problema maior, assim, algum agravante, em função até da criança ainda estar em fase de crescimento, enfim, formando... Por isso, a avaliação e o diagnóstico. Porque no momento que essa criança vai até o ortodontista, ele vai fazer uma avaliação e diagnóstico. E ele vai achar o momento certo de entrar com esses aparelhos. Então quer dizer que, como a gente sempre diz, né, cada caso é um caso. Não necessariamente que aquela criança, aquela determinada criança vai ter que fazer naquela faixa etária. Nem todo ortodontista ele é ortopedista dos maxilares. Também tem essa. Tem o ortodontista que corrige só o dente e tem o ortodontista ortopedista que corrige a estrutura óssea no tempo certo, juntamente com os dentes, né, para fazer a correção. Essa avaliação tem que ser com um especialista do assunto, da área. Exatamente, né? Exatamente. E também quando chega lá na cirurgia, hoje as técnicas estão muito aprimoradas, com menos complexidade. Então, antes se tinha que passar fio, né? Logo depois, no pós-operatório, a pessoa ficava com os dentes presos, né? As arcadas presas, só tomando suco de canudinho. Hoje não, hoje com as mini placas e mini implantes que estão colocadas intraósseos, a pessoa não precisa mais fazer isso. O pós-operatório é muito mais rápido. E é mais tranquilo. E para dor existem remédios mais fortes também, né? Bom, então dessa forma, os alinhadores também entram nesse tratamento. Também se trata pacientes com alinhadores, com indicação de cirurgia ortognática, certo? Eles vieram para ficar, já são presentes. A tendência agora vai ser aumentar o número de pacientes com alinhadores ortodônticos. Tem uma gama de marcas, né? Existem vários tipos de alinhadores.
uns com qualidades maiores, outros menores, mas que, de certa forma, todos eles vão tratar o tipo de maloclusão, que é o quê? Um dente que está girado, inclinado, angulado, que não está acontecendo uma situação de oclusão ideal. É importante falar que, por mais que a pessoa tenha 50 anos e ainda tem uma mordida errada, trate. Porque no futuro tem uma coisa que é muito importante, que se chama articulação temporomandibular. Essa articulação aqui, ela sente todo o impacto de toda a força que a gente faz, né? Na nossa mastigação, ou quando a gente morde, quando a gente está assim, muito brabo, as pessoas elas apertam os dentes, né? E essa articulação, ela tem os movimentos da mandíbula, que é o nosso osso solto, né? Do nosso crânio, onde ela é segurada por músculos e ligamentos. Só que por muitas vezes, existem alguns que até mordem a bochecha, mordem o lábio, né? Porque começa a perder alguns sentidos, até mesmo do cérebro. E também começam a mastigar apenas de um lado, seja direito ou esquerdo. E aí então contrabalança tudo. E a articulação temporomandibular, ela já tem a primeira orientação quando a criança ela tem aquele estágio dos primeiros dentinhos, que são os dentinhos da frente. Ali ela já começa a ter o quê? Ela já começa a ter uma orientação pelos dentes. O segundo são os molares posteriores, que daí é o segundo registro que ela vai ter, e assim ela começa a ter uma noção do que vai ser para toda a vida. Mas como se tem maloclusões severas, essas maloclusões é sempre bom tratá-las. Não só essas que eu falei sobre o classe 2 ou classe 3, esquelética ou não, mas sim aqueles que têm mordida cruzada. Mordida cruzada é qualquer dente, pode ser em grupo, né? Mais de um dente que estão cruzados, com a arcada superior com a inferior, os dentes de cima estão para dentro e os de baixo estão para fora, ou apenas um. Pense um canino cruzado e vocês começarem a morder com aquele canino cruzado, e a tendência da mandíbula de vocês é ir só para um lado. Entendeu? Olha só toda essa estrutura aqui que ela tem que se voltar. Ela começa a se adaptar ao meio, mas de uma forma errada. Ontem eu estava assistindo um curso e me chamou muito a atenção o momento de falar do palestrante. Uhum. Ele sempre tinha o seu movimento de mandíbula para a direita. Fui começar a ver, primeiro, claro, ele já tinha protocolo superior e inferior, só que a articulação temporomandibular dele estava desequilibrada, porque é uma questão muscular também. Os dentes são estáticos, não estáticos como 100%, vou dizer assim, os dentes dentro do seu alvéolo eles têm movimento. Então engana-se que dente é estático no sentido ele é paradinho, mas ele tem movimento, né, através dos seus ligamentos periodontais, que eles podem ir para frente, para trás, minimamente, mas pode. Eles migram também. Pessoas que perdem dente e depois não colocam, há uma bagunça depois, porque como tem a migração dos dentes, uns começam a inclinar, outros começam a sair fora, um já não tem mais funções. Hoje, tecnologia, fluxo digital. Para o pessoal de casa entender melhor, começam, digamos assim, entre aspas, a se movimentar, doutor? É isso? Exatamente. Eu chamo de migração, porque daí fica migrando, que é um movimento, né? Então, assim, quando se perde um dente, a tendência é, se é o dente de baixo, o dente de cima que quer procurar o vizinho. Porque nós temos, dentro de uma regra, que os dentes têm que estar sempre juntos, tá? Então, a gente chama de contato interproximal, que é uma das regras que a gente tem dentro, né, de uma oclusão ideal. Então, eles têm que estar tocando, né, os vizinhos, ou de cima para baixo ou do lado. Se eles perdem essa referência, a tendência vai ser eles procurarem. Para cima ou para baixo, mas eles vão procurar. Então, se perder um molar de baixo, o de cima vai. Se tem espaço, o de cima vem.
E tipo quando assim, eles são inteligentes, vai ter que acontecer uma readaptação. Exato, uma readaptação. Uma readaptação. Dr. Douglas, só uma pausinha rápida, quero que o senhor continue, né, claro, nesse assunto aí. Nós vamos agora a um intervalo bem rápido aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Nós voltamos em seguida com o Dr. Douglas Lopes. Já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós já estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida. Hoje estamos falando sobre ortodontia e os alinhadores ortodônticos. Nós estamos aqui, temos a presença do Dr. Douglas Lopes e ele falava, né, no bloco anterior que eu tive que interromper, que eu estava comentando que os dentes são inteligentes, né, e tem que se readaptar ali quando abre algum espaço, né? Exato. Dr. Douglas, não vamos perder o fio da meada, né? Claro. Quero que continue nesse... Mas só algo aqui que me ocorreu, no início, até no primeiro bloco, eu havia perguntado sobre a questão, se podemos chamar os alinhadores de aparelhos, né? Mas essa nomenclatura, digamos assim, também fez parte de uma evolução aí do tempo, de daqui a pouco não vamos chamar mais de aparelhos, enfim, vamos chamar de alinhadores. Seria isso o conceito ou não? Segue aparelhos. Aparelhos. Uhum. Aparelhos ortodônticos. E aí nos aparelhos ortodônticos ele vai se dividir em aparelhos tradicionais ou convencionais, que são os Debrechts, né? Uhum. Também tem aqueles aparelhos autoligado, que são aqueles que, diferente do Brecht, onde tem a borrachinha, né, que coloca para segurar aquele fio que eu falei que apenas colagem de Brecht não movimenta dente. O que movimenta dente é o fio adaptado a cada Brecht, que uma das formas de colocação de fixação dele é aquela borrachinha que a gente chama de elastic. Além do mais, outros fios metálicos também pode, então cada técnica ele vai ter... Antes nós não ouvíamos muito esse termo, né, alinhadores, né? Realmente era mais, vamos ter que colocar aparelho. O outro Brecht, o autoligado, é aquele que é um sistema porta, onde coloca o fio, né, o arco, né, e fecha com uma portinha. Uhum. É como se fosse uma porta, um sistema porta que a gente chama. Sim. Certo? E o que aconteceu para o tradicional, o autoligado aconteceu para o lingual, e o lingual por detrás dos dentes também era ou por elastic, borrachinha, ou um sistema porta, né? E que, pelas diferenças na questão de estética, para não ficar com aquele sorriso metálico, por muito tempo
O bracket de porcelana e de safira, eles ficaram um bom tempo em termos da estética. Aí veio o lingual, juntamente veio o alinhador, certo? E que está aí cada vez aumentando mais e as pessoas procurando também, né? Que é uma novidade, mas dentro aí de 5, 10 anos já não vai ser mais novidade. E eles vão estar cada vez mais imperceptível na boca das pessoas, porque como ele é um material transparente, não se vê. E aí, o que relaciona essa transparência e a movimentação? Calma, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, e só quero terminar aquela situação que eu terminei no primeiro bloco, sobre aquele dente que desce, que a gente chama de extrusão. A readaptação e aquela ele aqui. vai descendo, né, e fica no meio. Se tá? tem espaço, no meio ele daquele vai... espaço onde aquele molar foi extraído e não foi colocado uma prótese implante para não acontecer isso. Um diagnóstico preciso muitas vezes a pessoa tem dor de cabeça. No lado esquerdo, vai no oftalmologista, o oftalmologista diz que está tudo bem, não tem nenhum problema de ouvido, vai nos olhos, vai no otorrino, o otorrino olha, não tem, né, não vê nada também nessa região, garganta, tá tudo ok. Então, oftalmo dos olhos, não tem problema de visão, não tem no ouvido, na garganta, tá tudo bem. Mas eles encaminham muito para o dentista. Nesse momento, quando esse dente de cima ele desce, ele começa a ter um toque prematuro, ele começa a tocar antes dos outros dentes no dente de trás, o que vai dando um toque traumático e que a articulação temporomandibular começa a receber. É como se começa a dar uns petelecos. E daí a dor de cabeça. Porque a articulação, né, a nossa articulação temporomandibular, o mesmo sistema do nosso joelho, né? Toda essa articulação tem o líquido sinovial, né, tem a cápsula, né, e cartilagem. E aí começa a ter variações de problemas à medida que isso vai se tornando, né, crônico. Muitas vezes não é percebido isso e vão tratando outras coisas, outros diagnósticos que não foi, né, o preciso mesmo, até chegar nesse problema. Quer dizer, até descobrir, pode... Isso. O alinhador, né, já estamos falando então, né, no aparelho ortodôntico alinhador, ele vai fazer o quê? No momento que faz o encaixe, né, além dele pegar e corrigir os outros dentes que precisa, esse dente que desceu, ele vai devolver ele no lugar que estava. Aquele que inclinou, ele vai devolver ele no lugar que estava, abrindo novamente e dando uma nova chance para que esse paciente coloque um implante e a prótese no lugar, restabelecendo esse espaço. O de cima, ele precisa de uma ajuda, que vem aí umas contribuições na ortodontia, que são mini implantes, mini placas, que se coloca no osso da maxila. Se dói, não dói, rápido, e isso vai ajudar muito. Novas ferramentas que vêm para ajudar. Com o mini implante lá em cima, um elástico que vai no dente, que vai no aparelho, né? Com uma conexão que vai ser feita no dente, ele vai subindo e o alinhador vai ajudando. Então são várias, né, situações dentro de problemas que acontecem com a nossa oclusão, que os aparelhos eles ajudam e ajudam muito. Importantíssimo é que depois que tem a finalização de um tratamento, eles têm que estar todos eles encaixados, os dentes de cima com os de baixo, né? E nós temos vários exemplos. O Dr. Google mesmo mostra isso, né? Mas não confie só no Dr. Google. O Dr. Google tem que ficar em segundo, tem que confiar mesmo no seu doutor. No especialista, né? Mesmo. Exatamente. Dr. Douglas, foi comentado agora sobre a questão do término do tratamento, né? Como regra, tem um tempo específico ou varia muito realmente em função de cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E é importante tu falar esse do tempo, tá? A complexidade, assim, o alinhador,
todo um trabalho em equipe, né? Então, assim, para que tudo aconteça dentro de uma evolução, e eu ia falar sobre o fluxo digital. O que é o fluxo digital? O fluxo digital hoje entra o escaneamento, entra o escaneamento, que é aquela cópia da boca através de um scanner, faz toda a cópia perfeita, né, da boca do paciente e colocado para dentro de uma plataforma. A documentação ortodôntica, que são as fotos extrabucais e intrabucais das arcadas, somadas à radiografia panorâmica, telelateral, onde vou ter as cefalometrias, e colocado tudo para dentro de uma plataforma. Então, o Dr. Aligner, ele tem uma plataforma onde ali é gerado um planejamento ortodôntico digital de correção. Essa correção, dentro de uma evolução, ele vai sair do início ao fim. Ele vai sair, né, com aquela maloclusão e vai chegar aqui corrigido. O que tem de bom? E é exato. É exato. Matematicamente. É exato. Eu ia pedir até para o Dr. Douglas já falar um pouco mais sobre o Dr. Aligner, né? É uma marca gaúcha, né? É uma marca de alinhadores ortodônticos. Ela é uma marca gaúcha, exatamente. E que tá se espraiando ali. Não tá mais só em Santa Maria, o leque tá abrindo aí. Já tem ortodontistas aí de Rosário, de Santiago, Mata, Jaguari, próximo aqui é Faxinal. Então ele já está se espraiando, Quarta Colônia, então já está se espraiando aí os ortodontistas credenciados do Dr. Aligner. E isso é bom e que ajuda, né? Ajuda os pacientes que estão nessa região a ter uma tecnologia muito avançada e que não vai precisar fazer mais moldagem, né? Não precisa fazer mais aquelas moldagens massinhas, isso não precisa mais, né? E outra, ele tem o quê? Ele tem a evolução do seu tratamento, do início ao fim, e que daí tem que colaborar. O uso dele tem que ser 22 horas, tem 2 horas para fazer, né, aquela liberdade de fazer de retirar, de higienizar os dentes, sabe? Tem isso, né? E também é importante que o sistema ele vai começar a movimentar os dentes se ele for encaixado, senão não. Então é importante a disciplina do paciente, é muito importante. E até mesmo porque o próprio planejamento ortodôntico digital, ele é um vídeo. Então, para cada alinhador, e o alinhador, ele é sequencial. Então, de 10 em 10 dias, troca o alinhador, certo? Para cada novo alinhador, ali se tem uma etapa à frente de correção, até chegar ao final. Mas importante, é bom ressaltar isso, é importante a disciplina, né? A disciplina. Quer dizer, a pessoa em casa é que tem que se policiar, senão o resultado não vem também, né, doutor? O cuidado também, não vai estar tomando lá um chimarrão a 70 graus. A nossa boca, a temperatura nossa é 36, 37 graus. E ele é um material plástico, o que pode, né, pode acabar deformando ele. Danificando. E aí ele perde a sua ação. Então tem cuidados, mas isso para cada alinhador tem a sua orientação. Dr. Douglas, vou ter que perguntar lá no início ali da história toda, né, da evolução ali com relação aos aparelhos aqueles de metal, né? Então assim, em comparação aos aparelhos de metal, o custo é muito superior, é muito diferente com relação a... que é importante, né? Que as pessoas sempre querem saber, né? Poxa, mas quanto que eu vou... Claro, não, obviamente não em valores, mas de maneira geral, né? Assim... ainda o custo dele é alto, né? É alto, mas com o tempo vai acabar diminuindo esse custo pela questão da competitividade. Como está entrando muitas novas marcas no mercado, certo? Tem a competição, com certeza vai acabar tendo preço também. Então, mas é que também tem todo esse lado aí, né, de vantagens, né, de comodidade, enfim, quer dizer, a pessoa também paga pela... assim, vai pagar por uma tecnologia, vai pagar por uma liberdade, vai pagar
pela situação de conforto em relação estética, visual, né? Estética, visual, isso aí daqui a pouquinho já vou falar. Relação à dor, o que o paciente fala é desconforto e não dor, tá? São várias situações e que vai... Outra coisa assim, ó, no tradicional, aquele bracket de escola, o fio que fica tocando, né, incomodando, perfurando a bochecha, isso não tem. Outra situação também, não há necessidade, né, de o paciente vir todos os meses. Não, pode ficar 2, 3 meses, né? Então, por exemplo, olha só, eu tenho um paciente que ele está usando Dr. Align na Nova Zelândia. Puxa, Nova Zelândia é do outro lado. Então, é confiança no sistema, é confiança no alinhador e confiança no paciente. E o Dr. Aligner, pessoal, foi desenvolvido pelo Dr. Douglas. É isso, né? Não estou enganado, né? A fábrica dele fica em São Paulo. E o que acontece? Pense numa coisa. Quando a gente está com um aparelho, o alinhador, a pessoa mesmo vai mudando, sabe por quê? Imagina aquele canino torto e dali a pouquinho começa a ficar reto. A autoestima da pessoa se eleva, a autoconfiança se eleva. Pessoas que eram mais introspectivas começam a se expor mais. Pessoas que não faziam selfie, agora estão lá fazendo selfie. Pessoas que não saíam de um quarto por causa da vergonha, né, dos seus dentes, saem. Mas olha só, a transparência é importante e a transparência existe no sistema, porque a transparência se vê desde o planejamento ortodôntico digital, onde a pessoa está vendo toda a evolução e essa evolução está no celular, no vídeo. Ela sabe que no número 10, aquela posição daquele dente vai estar dessa forma. Na posição 20, que é o 20º alinhador, vai estar naquela. Então, tudo ajuda. Tudo ajuda. E o que é isso? Evolução, tecnologia e ciência. Né? E toda essa diferença aí na vida das pessoas, né, que o Dr. Douglas citou agora, é qualidade de vida, né, doutor? Qualidade de vida. Dr. Douglas, passa muito rápido o nosso tempo, nós já estamos quase finalizando, né, esse segundo e último bloco, temos aí, acho que um pouquinho mais de 2 minutos, ali a produção está me informando. Eu só quero fazer uma pergunta que eu acho importante, né, para o nosso telespectador, para o nosso internauta aí, com relação a algum impedimento, né? Existe algum impedimento para o uso desses alinhadores invisíveis? Eu vou deixar para o Dr. Douglas responder aí e depois seguir com mais algum outro assunto para nós encerrarmos, né? Teríamos ainda muito mais... Claro, sem dúvida. Assim, o impedimento dele é como qualquer outro tipo de tratamento ortodôntico. Primeiro, o paciente não pode ter problema periodontal. Se tiver, tem que ser curado. No momento que o periodontista der alta desse paciente e que está apto a fazer tratamento ortodôntico, ele pode fazer então. Importante, tudo tem que passar pela avaliação do especialista, né? Sempre. Então, assim, ó, problemas, doença periodontal é um impedimento de qualquer tipo de tratamento, né, na odontologia. Isso já é uma premissa, né? Não se pode tratar qualquer tipo de situação em termos de outras especialidades se tem problema periodontal, né? Outra situação também são aqueles que têm muita cárie, né? Cárie, ela tem que ser sanada antes, tem que ser restaurada para depois fazer o tratamento ortodôntico do alinhador, certo? Outra questão também é aquela pessoa que ela não é disciplinada, né? Não adianta. Agora, se ela quer um desafio, ela quer começar a se tornar disciplinada, o alinhador ensina. E ver resultados, né? E ver resultados. É conforto? É conforto. É liberdade? É liberdade. É tecnologia? É o que vai estar usando hoje o que há de melhor? Sim. Porém, vai ter que contribuir. Sem dúvida. Dr. Douglas, um minutinho aí para o senhor fazer a avaliação, as considerações finais, digamos assim, né? Teríamos, é claro, muito mais, mas isso fica agora para um outro programa. Maravilha, né? Vilceu, é um grande prazer estar contigo aqui. Tu é uma pessoa fabulosa e contribuindo também com a saúde, assim como eu contribuo com o Fala Doctor. E o que eu quero dizer é o seguinte, ó, a ortodontia, ela sempre foi uma especialidade que trouxe muitas soluções para os problemas dentais, a correção e tudo. E hoje, com os alinhadores, vieram para que somasse ainda mais com uma situação de previsão de tempo.
As pessoas hoje, elas precisam de tempo, o alinhador dá tempo para essa pessoa. A necessidade de um tratamento mais rápido, dentro de uma disciplina, ele vai ser mais rápido. Outra situação também, nos cursos que eu dou de preparo dos ortodontistas para fazer o tratamento ortodôntico com o alinhador, eu vejo que eu ajudo dos dois lados. Eu estou ajudando o ortodontista, que também vai ter a sua liberdade, que vai ter a sua qualidade de vida, e a gente tem que prestar muito bem atenção nessa situação dos dois lados, paciente e ortodontista. Ambos precisam de qualidade de vida. E o alinhador, o Dr. Align, ele traz qualidade de vida para os dois lados, porque eles economizam tempo. E tempo é fundamento. Fundamento para que se possa fazer um exercício físico, para que se possa se cuidar mais, para que possa dar atenção àquelas pessoas que você ama, aos seus filhos, aos seus pais, né? A esposa, ao esposo, todos aqueles que vocês querem estar junto, ele também faz isso. Então, tecnologia, nós temos que aproveitar. E o Dr. Align está aí para contribuir com todo mundo. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, Dr. Douglas Lopes, né, diretor clínico da Odonto Doctor. A Odonto Doctor também tem o alinhador Dr. Align. Está à disposição lá. À disposição. Dr. Douglas, também nosso colega aqui, né, apresentador do Fala Doctor, diretor clínico aí da Odonto Doctor, e que nos falou a respeito, né, de ortodontia e sobre o Dr. Aligner, a primeira marca, né, gaúcha de alinhadores ortodônticos desenvolvidos aí pelo Dr. Douglas. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. E é claro que ainda ficou muitos assuntos aí para um outro momento, né? Porque realmente a área e o segmento ele é vasto, né, Dr. Douglas? É verdade. Fico à tua disposição. Muito obrigado. Tá, obrigado por ter vindo. Obrigado. Okay. E obrigado a você também. Tá certo, doutor. Falamos então com o Dr. Douglas Lopes, como eu disse, né, sobre ortodontia e sobre os alinhadores, sobre o Dr. Aligner, marca gaúcha, né, marca nossa. E assim nós vamos encerrando o Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco e até o próximo programa.